Bom, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Transformar. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Lohane Souza, sou coordenadora dos projetos da área de Cal. E é para nós um momento muito feliz de estar recebendo todos vocês para as capacitações do Projeto Transformar. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar um pouco da minha apresentação. E, em seguida, eu vou passar a palavra para a facilitadora, que vai ficar com vocês durante esse ciclo, tá bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu quero, então, dar novamente as boas-vindas a todos ao Projeto Transformar, e eu gostaria de apresentar rapidamente sobre a Fundação André e Lúcia Maggi. A Fundação, ela existe há cerca de 20 anos, nós fazemos o investimento, né, a gestão do investimento social privado da empresa Maggi, e nós estamos em cerca de municípios no Brasil inteiro. E nós temos aí, vocês podem ver na tela, uma área de atuação em que o grande guarda-chuva está ligado ao desenvolvimento local e humano. Dentro desse nosso grande guarda-chuva de atuação, a gente divide as nossas ações em 3 principais eixos. O primeiro deles, vocês podem ver na tela, é o desenvolvimento social de tecnologia social para a cidadania. São 2 ações específicas que a gente desenvolve nesse eixo, que é a Casa Mágica e o Mundo Mágico. Hoje, a Casa Mágica, ela atende a jovens em contraturno escolar, com atividades de desenvolvimento de habilidades artísticas, especialmente em Rondonópolis, e esse ano nós vamos a nossa Casa Mágica aqui em Cuiabá, também no Mato Grosso. E o Mundo Mágico é a atividade de extramuros, né, de ultrapassar os muros da Casa Mágica, levando a tecnologia social que é desenvolvida dentro dessa casa para outras instituições. Levando aí tudo que é desenvolvido, tanto ligado às habilidades artísticas, quanto ao acesso, né, a atividades contraturno escolar. Já no eixo de fortalecimento das instituições, vocês podem ver aí que o projeto Transformar está dentro desse eixo. A ideia é fortalecer iniciativas sociais, organizações que ainda estão num processo de estruturação ou que ainda sentem muitas dificuldades em desenvolver os projetos, em desenvolver a gestão dessas instituições. Então, o projeto Transformar vai nessa linha de atuação, de fortalecimento das instituições. O prêmio da Fundação André e Lúcia Maggi, ele é um prêmio para reconhecer aquelas instituições que já passaram por um processo de fortalecimento. Então, nesse próximo semestre, vocês vão poder acompanhar as nossas informações a respeito do prêmio, a gente vai divulgar as inscrições para participarem do prêmio, e vocês podem, então, também, se entenderem que devem concorrer à premiação, que é uma premiação com recurso para desenvolver o fortalecimento institucional e também uma capacitação para as instituições vencedoras. E as instituições vencedoras, elas podem se candidatar às práticas de gestão, são as categorias, né? Boas práticas de gestão, melhores impactos e também empreendedorismo social, empreendedor social. E nessa última linha de desenvolvimento local, nós temos 2 ações, uma chamada Potencializa, que é a ideia de trabalhar em rede, né, de desenvolver o trabalho entre o setor privado, o público e o terceiro setor, fazendo com que esses setores trabalhem um objetivo único para uma agenda única de desenvolvimento local nos municípios. Hoje a gente atua em 3 municípios, que é o município de Campo Novo do Parecis, também Lucas do Rio Verde e Querência. Esses 3 municípios estão no Mato Grosso, né? Enfim, a gente está num processo já no 3º ano de atuação em Campo Novo do Parecis e no 2º ano nos outros 2 municípios, em Lucas e Querência, e a ideia é que a gente possa repassar, né,
para outras cidades também. E o Centro Cultural é um centro cultural que fica em Itacoatiara, chamado Centro Cultural Velha Serpa, que também é um espaço ligado ao desenvolvimento local, onde a comunidade pode utilizar o espaço para usufruir e os seus projetos. Esse é um panorama geral da atuação da Fundação André e Lúcia Maggi nesse ano de 2017. Agora eu vou falar especificamente do projeto Transformar, que tem algumas informações importantes que vocês devem levar em consideração para participar dos nossos encontros, né? Então, só para deixar claro, mais uma vez, essas informações também já foram enviadas para vocês terão acesso, então, têm acesso com essas informações também no nosso site. Serão 4 ciclos, desses ciclos, no total de 12 encontros, né? E de 1h30 cada um deles. Os encontros sempre acontecem às segundas-feiras, 21h30, que é o horário de Brasília. Para quem quer receber o certificado ao final, é importante registrar a presença. E a presença ela vai estar no link na descrição do vídeo de cada aula. Então, você registra a sua presença e aí você vai poder ter direito e acesso ao certificado de participação ao final dos ciclos. E essa presença precisa ter, no mínimo, duas aulas, participar de 2 aulas por ciclo. Então, os ciclos têm 3 aulas. O mínimo de participação para receber o certificado é de 2 aulas. Aquelas instituições ou pessoas, as iniciativas que tiverem interesse em ter uma assessoria individualizada, vão poder fazê-lo. Nós temos 30 vagas, né, 30 possibilidades de marcar o horário através do Doodle, e aí vocês escolham o horário que melhor atende vocês para poderem ter acesso a assessoria individual. E é importante lembrar do preenchimento do diagnóstico. Nós enviamos para vocês, todos por e-mail, um diagnóstico para que fosse utilizado a partir dessa primeira aula, pela facilitadora, pela Morgana, que vai conversar com vocês a respeito sobre, né, dessa temática, e os dados do diagnóstico vão ser bastante importantes para subsídio dessas aulas. Mas, além do uso para a aula, a Fundação ela quer entender melhor a realidade local de cada um de vocês. Então, é importante o preenchimento, mesmo que tinha um prazo inicial de preenchimento, que a gente precisava fazer também a análise desses diagnósticos que vocês nos enviaram, vocês podem fazer o preenchimento, aqueles que não fizeram, até fazer o quanto antes, para que a gente possa ter acesso aos dados de vocês. Isso vai acontecer ao longo do projeto e a gente vai ter um acompanhamento com vocês por cerca de 2 anos. A nossa ideia é entender como é que o projeto Transformar, de fato, auxiliou na consolidação e no fortalecimento das instituições de vocês. Então, é importante que vocês se comprometam a preencher esse diagnóstico para que a gente consiga saber e entender como melhor auxiliar no processo de fortalecimento de vocês. Em relação à contrapartida, né? O dia de transformar. Esse é um convite que nós fazemos a todos vocês, que ao final desses ciclos, outubro, vocês possam programar uma atividade, seja ela uma reunião, seja ela uma roda de conversa, seja um evento, na sua instituição ou um local que você entende como sendo interessante, para reunir a sua rede, para reunir aquelas pessoas que vocês entendem que possa ser interessante de compartilhar os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo desse curso. Então, é importante que vocês entendam que o Dia de Transformar é uma atividade que vocês são convidados a realizar localmente com a rede que vocês têm, seja a rede de outras instituições, sejam colegas, pessoas que vocês entendem também que seja interessante repassar os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo do projeto Transformar. Quanto ao grupo do WhatsApp, nós temos um grupo. Aqueles que ainda não estão no grupo do WhatsApp, podem adicionar o Felipe, tem aí o número dele na tela, que vocês podem, então, mandar uma mensagem
para ele, para que ele possa inserir o número de vocês no WhatsApp. A comunicação pelo WhatsApp vai ser uma comunicação mais rápida. Então, é importante que vocês fiquem atentos também ao telefone celular, aqueles que têm o WhatsApp instalado no celular, ok? E as comunicações vão ser também baseadas no e-mail. Então, fiquem atentos ao e-mail que vocês cadastraram quando fizeram lá a inscrição. Alguns e-mails a gente constatou que estavam com algum equívoco na escrita, estavam com algum faltando ponto ou com alguma questão lá que não estava correta. Então, se vocês não receberam até o momento nenhum dos nossos boletins, enviem aí para o e-mail abaixo, confirme o seu e-mail no fundação@fundaçãoalm, que é André e Lúcia Maggi, .org.br, fundação@fundaçãoalm.org.br, confirmando o seu e-mail e fazendo aí a parte das nossas comunicações. Os boletins vão ser sempre enviados às segundas-feiras, que vai anteceder a aula, para que vocês tenham material e tenham acesso às informações que vocês precisam para a aula seguinte. Tá certo? Vocês uma boa aula, boas aulas nesse ciclo, que vocês possam aproveitar bastante dessa oportunidade, que vocês consigam fazer bons compartilhamentos, boas trocas com essa equipe toda que está à frente desse projeto, e desejamos a todos uma ótima transformação, que a gente possa realmente ser o transformador da nossa realidade. Muito obrigada e boa noite, e fiquem agora com a Morgana. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lohane. Desculpa, estou me confundindo. Boa noite. Eu liguei minha câmera, vamos ver se a câmera vai. Alô, oi, oi. Bem, daqui a pouco eu coloco minha câmera. Tá todo mundo me ouvindo, certo? Lohane, você tá me ouvindo? Só me confirma você que daí já tá tranquilo. Sim, tô te ouvindo sim. Tá ótimo. Perfeito. Então tá. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ah, apareci. Oi, pessoal. Eu sou Morgana. Eu vou ser facilitadora e vou fazer algumas das assessorias de impacto social com vocês essas próximas semanas. Então, são 3 longas semanas de capacitação, mas que vão ser muito legais, eu prometo. Alguns de vocês eu já conheço faz um tempinho, né? Então, eu vi que a Vani da Cobra está aqui, eu vi que o pessoal de algumas APAES também está. Eu vi que a Casa Roseta, tá? Eu não sei se é a mesma Casa Roseta do ano passado, ou se vocês têm uma rede em volta em outros estados também. Mas acredito que a maior parte de vocês eu não conheço. Eu estou bastante ligada ao Transformar. Esse é o 3º ano já que eu facilito no projeto Transformar. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, mas eu vou me apresentar para vocês daqui a pouco. Primeiro, eu vou passar alguns avisos paroquiais. Deixa eu compartilhar minha tela. Como que eu faço? Perfeito. Então, vocês estão vendo essa minha tela já da primeira parte de impacto social. O primeiro aviso paroquial que eu tenho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Uhum.
Para mim aparece que está mostrando a tela. Então, não sei o que pode estar acontecendo. Isso, eu vou para essa parte dos avisos paroquiais, que de verdade eles não precisam de nenhuma tela, é só para a gente não esquecer de nada nesse período de estações. O primeiro aviso paroquial de vocês, todas as ações, ela aqui no YouTube. Tá? Então vocês vão receber os links de cada sessão. E também vocês podem, se vocês tiverem uma conta no YouTube, vocês podem participar no bate-papo que fica à esquerda da tela. Se vocês não tiverem esse link do YouTube, vocês podem sempre escrever aqui pelo WhatsApp, que a gente vai fazer questão de tirar todas as dúvidas com vocês. Materiais de todas as capacitações, eles estão disponíveis pelo Syllab. Tanto o vídeo das aulas, quanto os PPTs das apresentações, a apostila e a lista de atividades que tem que ser realizadas. A lista de atividades que tem que ser realizadas também está no Syllab. O Doodle, ele é uma plataforma de agendamento na qual a gente vai fazer o agendamento das assessorias de vocês ao longo dessa semana. Tem diversos horários que vocês podem escolher, e o preenchimento vai ser por ordem de chegada. A gente vai disponibilizar o link para vocês assim que terminar a capacitação de hoje. Depois vocês já podem preencher os horários que vocês quiserem e ficar atento nesse horário. Né? Eu vou retomar esse assunto mais no final, junto com vocês. O último aviso paroquial é que existe um link embaixo do vídeo do YouTube para que vocês possam preencher a lista de presença de vocês. Tá? Então, isso é bem importante de vocês preencherem ali, porque é ali que a gente vai controlar a presença. Deixa eu parar de mostrar a minha tela. Felipe, você pode desligar o seu microfone que está interferindo aqui para mim? Obrigada. Compartilhar tela. Bem, com isso, a gente vai começar a capacitação de hoje. E eu acredito que vocês já estão vendo a minha tela compartilhada. Perfeito. Então, eu vou começar me apresentando. Como eu falei para vocês, eu sou Morgana Krieger. E por que eu estou aqui com vocês hoje? Né? Eu tenho uma grande experiência no campo social e tenho uma quase tão grande experiência trabalhando com capacitações para organizações do campo social. Eu sou lá de Santa Catarina, eu não estou morando mais em Santa Catarina, mas eu sou de Santa Catarina, eu sou bacharel em Direito, e já durante o período da minha graduação, eu fui muito ligada a questões sociais e fiz parte da IESEC, que é uma organização que trabalha com intercâmbios e formação de jovens universitários. Foi na IESEC que comecei a descobrir o que era o campo social, o que eram as ONGs, as associações, as fundações empresariais. Me apaixonei por essa área, trabalhei nessa área pela IESEC por um tempo bastante grande. E logo depois, ainda quando eu era bem nova, eu tinha 20 e pouquinhos anos, 22 anos, eu fui morar na África do Sul e eu trabalhava com gestão de projetos de intercâmbio voltados à prevenção de HIV. HIV é uma temática bastante complexa, em alguns países da África ainda, né, a taxa do quão espalhado o vírus está é bastante grande,
E é um problema que vai muito além de saúde, né? É um problema que engloba questões de alimentação, que engloba questões econômicas, bastante amplas, então foi um processo de aprendizado muito bom para mim. Depois eu voltei a morar em Florianópolis e eu fui convidada a fundar uma organização junto com outras pessoas chamada Saúde Criança. E a Saúde Criança, ela trabalha com famílias de baixa renda que têm crianças com doenças crônicas. Né? Então, na verdade, são famílias de baixa renda, mas geralmente abaixo da linha de miséria, né? Abaixo da linha de pobreza, já categorizadas como miséria, que têm uma dificuldade grande em sair dessa situação, e pelo fato de que as crianças têm uma doença crônica, essa situação fica ainda mais complicada, né? Por exemplo, muitas mães não conseguiam trabalhar em nenhum período porque os filhos passavam muito tempo internados no hospital. Né? Então a gente fundou essa organização lá em Florianópolis, que é um braço da Saúde Criança do Rio de Janeiro. E nesse tempo, enquanto eu estava na Saúde Criança, eu fiz uma pós em gestão de projetos, e eu aliei todo o meu conhecimento de gestão de projetos para a área social. Então eu lembro que eu já apliquei esses conhecimentos de gestão de projetos, de ferramentas, para a realidade que eu via na Saúde Criança. E nesse tempo também eu fiz um mestrado em administração pública pela UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. E nesse mestrado eu estudei só organizações do terceiro setor. Eu estudei um conceito de legitimidade dessas organizações e tive a oportunidade imensa de trabalhar, de entrevistar naquela época 46 organizações sociais. Então, para mim, foi um processo de aprendizado bastante grande. Foi muito legal mesmo. E no finalzinho desse período, eu fui morar no Canadá, eu fui fazer um estágio lá em Montreal. E em Montreal, eu enfrentei uma realidade que ela é muito diferente da realidade de quase todos vocês, em Cuiabá e no Mato Grosso. Eu peguei temperaturas de menos 35 graus, assustador. Às vezes, hoje, quando eu lembro, eu também não acredito. Mas uma das decisões mais, durante o meu mestrado, foi super relevante. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, eu preciso morar num país, eu preciso morar num lugar quente, e fui morar na Bahia. Né? Então, primeiro eu comecei morando em Salvador. Em Salvador eu trabalhei numa organização chamada Aliança Empreendedora, que trabalha com microcrédito e apoio a empreendedorismo de baixa renda. Né? Então, eu apoiava mulheres da periferia de Salvador a desenvolverem os seus negócios, e eu criei um mini sistema de microcrédito para apoiar essas mulheres também. Só que eu fiquei bem pouquinho tempo em Salvador, porque logo eu fui convidada a trabalhar em Ilhéus, e gostei muito de morar em Ilhéus, e na verdade é uma Bahia de paixão. Mas o nosso Ilhéus, para mim, tem um peso bastante grande, foi quando eu comecei a me envolver com questões mais políticas da cidade. Eu acho que essa é uma questão, a gente está vendo, né, cada vez mais nos jornais, né, não precisa nem estar acompanhando muito de perto para ver o que está acontecendo, e não é de agora, né, mas toda uma questão política muito séria. Então, a gente tentava alterar as mudanças, a gente tentava fazer mudanças no cenário político da cidade. E isso envolvia trabalhar com muito controle social. Então a gente criou projetos como chamado tipo de olho na Câmara de Vereadores, que a gente fazia tipo o que cada vereador estava fazendo, lançava relatórios sobre a Câmara de Vereadores. Depois disso, a gente também começou a incentivar políticas públicas que a gente queria mudar na cidade. Então, uma política pública que a gente começou a trabalhar foi do desenvolvimento de uma economia em torno do cacau, para que o cacau virasse chocolate, porque o chocolate vende muito mais caro que o cacau e traz muito mais potencial para a cidade.
E nesse período, lá em Ilhéus, eu fiz uma pós em planejamento de cidades na Estadual de Santa Cruz, que é uma universidade da região, super boa. E depois eu voltei a morar em Santa Catarina e trabalhei na INC, que é a mega parceira do Transformar e da FAUME faz um tempo, que a gente tem constantemente, né, tem, na verdade, nesses últimos 3 anos já, guiado como acontece o Transformar. E eu também me envolvi bastante com a facilitação do PND, com a parte de gestão de projetos sociais, que vocês vão ter mais para frente, essa capacitação, que vai ser dada por um colega de trabalho meu. E nos últimos tempos, na verdade, nos últimos 2 anos, eu saí da ENC, em tempo integral, mas continuo trabalhando, fazendo capacitações, desenvolvendo conteúdo, porque eu comecei a fazer um doutorado em administração pública e governo aqui em São Paulo, né? E é isso que eu estou me dedicando muito mais tempo agora, assim, muito mais tempo mesmo, mas está sendo uma experiência fantástica na minha vida. E eu vi que o Manuel está falando bastante sobre o diploma e que vai ser uma excelente aula por causa da minha história. Assim, acho que os diplomas, eles são até importantes, mas o que é importante, na verdade, o que me traz esse conhecimento todo para vir conversar com vocês, é o fato de eu já ter trabalhado em tantas organizações, em tantos lugares diferentes, ter fundado 2 organizações diferentes, na verdade tiveram mais 2 ainda que eu fundei, mas que não dá para colocar aqui, mas acho que a parte de ser muito ativa e de ter tido momentos para poder refletir sobre essa ação toda é o que que me faz estar aqui, que me faz estar com muita vontade de conversar aqui com vocês, né? De uma agenda que a gente vai ter nessas próximas 3 semanas, a gente começa discutindo sobre o que é o campo social num cenário nacional, esse campo social no Brasil. Depois a gente vai conversar sobre visão, missão e valores da organização, que a gente chama de identidade organizacional. Essa primeira parte é hoje. Né? Na semana que vem, a gente vai discutir sobre a relevância do impacto que vocês, enquanto organizações da sociedade civil, podem causar. A gente vai conversar um pouco sobre a relevância de conhecer a realidade local em que vocês estão atuando. E vamos conversar um pouco também sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e de como é importante trabalhar em rede e alcançar, né, esse impacto que a gente gostaria de trabalhar e de desenvolver nas nossas comunidades. E, por fim, esse último treinamento vai ser a parte mais densa de treinamento mesmo. Talvez muitas dessas coisas do dia de hoje e da próxima segunda-feira vocês já tenham ouvido falar ou já tenham discutido, mas eu tenho certeza que essa última, ele mesmo para quem já teve as capacitações nos anos anteriores, essa parte do alinhamento estratégico, teoria de mudança, marco lógico, indicadores de acompanhamento, é uma parte bastante densa que requer bastante atenção. Que todos estejam aqui para acompanharem, tá? Então, essa vai ser nossa agenda geral, e a agenda de hoje é a gente entendendo, então, o campo social no Brasil e identidade organizacional. Antes da gente entrar nessa parte específica do treinamento de hoje, eu sempre começo meus treinamentos com essa parte aqui, com essa fala, que é um livro que eu gosto muito, que chama Divergente Positivo, Parkin. E nesse livro, ela vai falar como que num ambiente, né, que parece que está tudo dando errado, ou num ambiente em que tem muita gente querendo fazer o mais do mesmo, não dando importância para as transformações sociais que precisam de fato acontecer, dizendo para que você vai fazer isso, sabe? Vai levar a sua vida, vai ganhar dinheiro, vai passar o seu final de semana fazendo as coisas que você quer se divertir, né? Vai ter lazer, assim. E de quando a gente peita
isso e diz, olha, eu tô aqui porque eu quero fazer a diferença, a gente está divergindo, né? Então a gente está divergindo dizendo, não, eu sei que eu consigo fazer algo diferente, que a minha comunidade não pode continuar desse jeito, torna o divergente positivo. Numa das minhas entrevistas de mestrado, há muito tempo atrás, eu conheci uma senhora e para mim o exemplo dela foi fantástico. Assim. Ela é de um lugar chamado Vila Pinto, uma comunidade no meio de Porto Alegre, que desenvolve projetos de apoio à comunidade, porque ela não aguenta ver ninguém da comunidade precisando de suporte. E por que ela não aguenta ver ninguém da comunidade precisando de suporte? Por um motivo bem simples, assim. Ela, quando era mais nova, ela morava no interior de Porto Alegre, num lugar que dava muito enchente. Conseguiu convencer os amigos dela daquela região a se mudarem para Porto Alegre. Porque em Porto Alegre ia ter mais oportunidade, não ia ter a enchente que assolava eles, né, a cada 5 anos que eles perdiam todos os móveis, casa, etc. Então eles mudavam sempre para Porto Alegre, mudaram todos para Porto Alegre, na verdade, só que quando eles chegaram lá, eles essa comunidade, que era a Vila Pinto. E ela diz assim, entre a gente morar na Vila Pinto daquela época e a gente morar na parte da enchente, tudo era ruim igual. Nenhuma a gente ter saído da parte da enchente e ido morar na Vila Pinto. Então eu, que incentivei aquelas pessoas a mudarem, eu tinha que proporcionar alguma coisa que fosse diferente. Eu tinha que dizer, aqui em Porto Alegre, a nossa vida vai ser melhor. Há 18 anos fazendo a vida dela, dos familiares e de todos eles serem melhor, na verdade. E para isso, né, estou dando um exemplo aqui, mas eu tenho certeza de que essa é a história de muitos de vocês. Né, e essa senhora, ela só conseguiu ir à frente porque ela teve muita resiliência. E o que é essa resiliência? É a capacidade de a cada vez que a gente leva um baque, a cada vez que a gente vê algo ruim acontecendo, a cada vez que alguém diz pra gente você tem que parar, não vale a pena, não faz sentido. Né? A cada vez que você vê aquele jovem que você estava tentando proporcionar uma mudança de trajetória de vida, ele escolhendo um outro caminho, que era o caminho que a gente não gostaria que ele tomasse, e a gente tem força para continuar, isso é resiliência. Né? É mesmo depois de cada queda, a gente conseguir ter força para continuar caminhando. Para cada vez que a gente cair, a gente conseguir levantar, se erguer e seguir na direção daquilo que é o nosso sonho. E para que a gente conseguir fazer isso, assim como aquela senhora precisou lá na Vila Pinto, quando a gente tem pessoas em volta da gente ajudando nesse trajeto, né, ajudando para que isso seja melhor, quanto mais rede a gente tiver, melhor, né, mais fácil o nosso caminho. E para isso, né, para a gente conseguir ter essa rede, a gente tem que ter muita certeza. E não é uma certeza daquela indiscutível, assim, sabe? Aquela certeza que é burra. Mas a gente tem que ter uma certeza de que do que a gente está fazendo. A gente tem que ter um respeito pela nossa história e também pela história dos outros. A gente tem que reverenciar o que a gente está fazendo. Né? Olha, existe uma graça nisso que eu estou fazendo. Né? Eu estou tentando ajudar a mim mesmo e a essa comunidade, a essa sociedade, a ser algo melhor, então eu preciso reverenciar essa história. E que eu só consigo fazer isso de forma apropriada quando eu tenho momentos de reflexão. Né? Então, sem ter momento de reflexão, eu posso até ter resiliência, mas talvez eu não saiba para onde eu estou caminhando. Sem refletir apropriadamente, eu não consigo saber quais redes que eu estou formando. Sem a reflexão, eu não consigo reverenciar as histórias que eu quero, de fato, reverenciar. Então, o que eu gostaria, de fato, é que nessas 3 próximas semanas, a gente pudesse ter resiliência
na verdade, que essas 3 próximas semanas ajudassem vocês a desenvolver essa resiliência, que nesse período a gente consiga fortalecer as nossas redes, a gente pode usar o WhatsApp para isso, a gente pode, né, eu vou dar várias ideias aí para vocês, mas, por exemplo, se vocês são organizações da mesma cidade, vocês podem se juntar nas segundas-feiras e assistir as capacitações juntos. E depois, né, às 9h30, vocês podem abrir uma roda de conversa, pode tomar uma sopa, pode se divertir um pouquinho, pode discutir, mas para fortalecer essa rede que vocês têm, né? Que a gente sirva, que essas capacitações sirvam também para que vocês entendam melhor quão importantes vocês são, né, que vocês consigam reverenciar essa história e para que a gente possa refletir, e refletir muito sobre qual que é o nosso papel para essa sociedade. Isso, eu entro na parte do conteúdo de hoje, que é começando com a contextualização do setor social no Brasil. Eu não tenho certeza se vocês estão fazendo pergunta pelo YouTube. Felipe, Val, por favor, se eles tiverem, cola para mim no chat para eu poder tirar as dúvidas. E se vocês quiserem interagir pelo WhatsApp, podem ficar muito à vontade. Eu estou acompanhando o WhatsApp do grupo aqui, eu sei, por exemplo, que a Priscila vai ficar sem celular, né? Assim, então, eu estou ciente do que está acontecendo aqui, então, qualquer dúvida, vontade de perguntar, vontade de falar, pode escrever, pode mandar áudio pelo WhatsApp também, a gente dá um jeito de ouvir agora nesse processo. Então, tá ok? Vamos começar contextualizando esse setor social no Brasil. Primeiro, acho que tem uma questão que é primordial, né, da gente discutir de por que a gente existe, né? Por que esse campo social existe e por que esse campo social existe no Brasil, né? E aí a gente tem inúmeros fatores que são complexos, né? Assim, são problemas reais de causas muito complexas e que a gente pode ajudar um pouquinho a contribuir para a resolução desses problemas, né? Aqui eu estou trazendo algumas causas para vocês. Por exemplo, no cenário político, que é o cenário que eu estou mais ligada, quando existe uma organização chamada Transparência Internacional, e a cada ano eles lançam um índice de percepção de corrupção. Na verdade, não é um índice de corrupção, porque a gente não consegue medir de fato a corrupção, né? Ela é ilegal e por isso justamente a gente não consegue acompanhar de fato quanto ela gasta, apesar de ter alguns estudos nesse sentido. Mas nesse índice de percepção de corrupção, de uma lista de 168 países, os brasileiros estão no 76º lugar, né? Isso quer dizer que lá, tipo, tem um país que eles se acham os menos corruptos, que se eu não me engano é Noruega, Suécia e Finlândia e Dinamarca, estão sempre no bolo lá de cima. E a gente está no lugar 76, né? Então a gente se vê como um país bastante corrupto. Então tem uma questão aí que a gente precisa de novos valores, de uma nova classe política, a gente precisa oxigenar esse meio, né? E se afastar não resolve, né? Se afastar só vai deixar que o problema aconteça. Questão que a gente tem discutido bastante. Meio ambiente, sei que vários de vocês, pelo que eu estava acompanhando, trabalham com meio ambiente, então, né, tem uma questão grande que nem no ano passado aconteceu em Mariana. A gente teve mudanças recentes no Código Ambiental. Então, são questões muito sérias e a gente, quando começa a pensar, né, nas questões de aquecimento global e como é que vai ser nossos filhos, né, ou em situações extremas, por exemplo, São Paulo passou um tempo forte com questões de não ter acesso à água, né, com restrição de água, né, então são questões ambientais muito sérias. A gente tem um forte índice de desigualdade social ainda no Brasil. Essa desigualdade social
muito pautada em questões de trabalho, em questões de renda, né, em diferenças salariais. Tem um índice da Oxfam, eu posso colocar no sílabo depois para vocês, mas que ele vai mostrar que mais ou menos né, as 20 pessoas mais ricas do Brasil detêm a riqueza dos 80% que são mais pobres, assim, né? Então tem uma diferença social muito grande, e o problema não é essas pessoas serem ricas, o problema é a gente ter um bolo muito grande de pessoas que estão abaixo ainda, né, apesar da gente ter melhorado nesse sentido nos últimos. A gente tem receitos que levam, né, de uma forma muito grande. Então, o Brasil, com índice de estupro, por exemplo, né, ou de violência contra a mulher, ainda é um dos países com índice mais alto. A gente também tem uma questão de violência muito grande por causa de homofobia, né, de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, né, com questões LGBT. A gente ainda está muito presente no êxodo rural, então a gente sabe que a situação no campo, e eu acho que vocês, no estado do Mato Grosso, vivem essa situação de uma forma muito grande, né? Ainda tem muita gente saindo da zona rural para tentar viver uma vida na cidade, para ver se consegue melhores condições de emprego, melhores condições de vida. A Luciana falou, é o meu último índice ali, mas eu vou trazer já agora, né? A gente tem a questão do índice de aumento de idosos no nosso país, e isso não é um problema, né? Isso é bom, tipo, todo mundo quer viver mais, a gente quer viver mais, a gente queria que nossos pais vivessem mais, a gente está feliz com o processo de envelhecimento, mas a gente não está tão adaptado a esse processo de envelhecimento, né? Então, desde formação de cuidadores até a gente ter médicos mais especializados em atender população idosa, até os clubes dos idosos, né, as festas, etc., bingos, etc., que minha mãe participa, meus tios participam, etc., são super importantes para a gente conseguir viver com essa realidade que vai ser colocada para a gente. A gente tem uma urbanização crescente e um processo de segregação nessas cidades muito grande, que a gente chama de gentrificação. Então, cada vez as pessoas têm mais dificuldade de arcar com os custos de morar no centro da cidade ou de morar próximo do seu trabalho, e acaba indo para comunidades muito longe ou para lugares que são assentamentos informais, em áreas que, por exemplo, seriam áreas ambientais, né? Então essa é uma questão de problema. A gente tem muita concentração de poder, e uma questão, nesse caso, de concentração de poder relacionada à questão de feminismo ainda muito forte, né? A gente vai pegar o índice das grandes empresas no Brasil, qual que é a porcentagem de mulheres que estão nesse cargo de liderança, ainda é muito pouco, por exemplo. Índices educacionais, eu não lembro qual que é o índice que está aqui, eu posso pesquisar depois, eu esqueci de colocar a fonte, mas nas provas de ciência e matemática, eu acho que é do PISA, a gente está, de 70 países, a gente ocupa a 60ª posição, né? A gente está na posição número 60 países que fazem essa prova, se não me engano, a cada 2 anos. A gente tem uma questão de promoção de cultura muito forte e da gente manter essas culturas sobrevivendo, né? Então, a cultura afrodescendente, a cultura indígena, a cultura de diversas procedências, né? Então, eu sei que aí no Mato Grosso também tem, mas, por exemplo, lá em Santa Catarina tem muita questão da cultura de cada país, assim, né? A cultura da Polônia, a cultura italiana, a cultura gaúcha, então eles têm os CTGs, que vocês têm também aí bastante. A gente tem uma questão que tem complicado nos últimos anos, que é a relacionada à saúde psicológica, né, por exemplo, os índices de depressão estão crescendo muito e são diagnosticados mais também hoje em dia,
né, índice de bipolaridade, né, nos últimos tempos o Mato Grosso não foi tão atingido, mas a gente tem um problema sério no Brasil, que é como lidar com as crianças e com as famílias das crianças que nasceram com hidrocefalia devido à chikungunya. Tem uma questão de segurança alimentar muito grande ainda, então, ao passo que a nossa sociedade está cada vez mais tendo aumento de peso, a gente tem uma segurança alimentar menor, né? Então a gente tem uma dificuldade em colocar alimento de qualidade na mesa para todo mundo. A gente tem um déficit habitacional muito grande, e déficit habitacional quer dizer quantas pessoas não têm casa para morar, ou elas pagam aluguéis muito altos, ou elas têm que viver em várias famílias na mesma casa, e não é por uma questão de opção. Né? Então, esse déficit habitacional no Brasil, hoje em dia, ele está em torno de 5 milhões de casas. Né? Então, eu sei que tem gente aí que trabalha com moradia, uma questão bem relevante. E tem as tendências demográficas que eu já falei também. Assim, né? Então, tem vários itens de por que a gente existe. E existe uma discussão grande, baseada em questões teóricas. Olha, a Vani, da Cobra, trouxe uma questão bem interessante, que ela falou que no município de Rondonópolis, são aproximadamente 46% das pessoas que são de baixa renda. A concentração de renda é muito alta. Né? Então, imagina que, e é possível que não são as outras 54% de pessoas que têm alta renda, né? Deve ter um monte de média renda, e algumas pessoas concentrando uma renda muito alta. A medida do PIB da cidade não consegue, né, do produto interno bruto, pode parecer que a cidade é uma cidade rica, mas na verdade é que tem uma concentração de renda muito alta. Né, então esses são alguns problemas que a gente tem que lidar, tem que enfrentar, e é por isso que a gente existe. Não é fácil, né, não é mesmo, e tem algumas teorias que elas falam, e é uma teoria que eu não concordo, tá? Já vou deixar isso bem claro, que elas falam assim, que o campo social, né, a gente, enquanto ONG, enquanto associação, a gente não existiria se o campo governamental fizesse o seu trabalho e se as empresas fizessem o seu trabalho. Então, a gente só existe porque tem uma parte de inoperância, né? A gente é uma falha de mercado e uma falha de governo. E, na verdade, eu discordo bastante disso, assim, porque a gente vê países em que o sistema capitalista e o governo funcionam muito bem, e que, mesmo assim, ter uma sociedade civil pulsante é algo super relevante para esses países. Né? E muitas vezes, a sociedade civil é o único lugar, é o único campo que consegue expressar solidariedade, né? Que consegue vender algo como se fosse além do mercado. Né? Por exemplo, quando eu estava morando em Montreal, esse lugar que eu falei para vocês que estava com temperaturas de menos 35, lá o governo é muito bom, né? Os índices sociais são muito bons também, e o país é muito rico. E eu lembro que quando eu estava no transporte público, tinha avisos de uma ONG, que talvez fosse o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no seu viés internacional, fazendo campanhas contra o suicídio, né, porque os índices de suicídio ainda estavam bastante altos. Então, a gente existe porque a gente é o campo da solidariedade. Independente se a gente é uma falha de mercado ou uma falha das questões governamentais. Né, tem mais vários outros fatores para a gente funcionar, além dos problemas que a gente já enfrenta na sociedade, no dia a dia. A gente poderia ser um centro de convivência. Né? Vocês acham que não tem relevância a convivência proporcionada por um clube de futebol, por exemplo? Né? É nesse clube de futebol que acontece muito da integração, treinamento, disciplina de jovens, adolescentes e adultos
para questões de saúde, para questões educacionais, etc. Né? Então, que muitas vezes o mercado nem o governo conseguem proporcionar. Né? Então, esse é o espaço que a gente está aqui para suprir. E esse campo social, o Fabão, oi Fabão, seja muito bem-vindo, disse que está todo mundo comentando o vídeo e você não consegue, mas você pode comentar aqui no WhatsApp, tá bom? Então, pode ficar bem à vontade disso. E a Lu, ela acabou de falar que na Alemanha, os jovens participam de ONGs como Cruz Vermelha de forma voluntária. De forma voluntária, como isso soma pontos para eles entrarem nas faculdades, entrarem na universidade, né? Eles cuidam de criança exatamente para isso, Lu, né? Para essa questão de desenvolver esse lado de solidariedade que eles têm. Né? Então, isso é muito legal. E esse campo social no Brasil, ele tem uma trajetória histórica, que eu vou apresentar para vocês agora. Né? Então, quem era responsável né, lá, imagina, né, se imagina com Cabral chegando no Brasil lá em 1500, até a gente ter mais ou menos o nosso, tipo, ter o império aqui acontecendo, ou né, vindo a família imperial de Portugal para cá em 1808. Que nesse período, e até um pouco depois, na verdade, quem será que tomava conta dos pobres, né, de mulheres abandonadas, de crianças abandonadas? Será que tinha alguém responsável por isso? Então, quem era responsável por isso era a igreja. Né? A igreja foi muito grande nesse período, principalmente pelas Santas Casas de Misericórdia. A primeira delas foi implementada no Brasil lá em 1500 e pouco ainda, sabe? Então, elas são muito antigas e elas assumiram esse papel por 3 séculos, mais ou menos, e, né, por mais de 300 anos, e esse papel, ele perdura até hoje. Né? Então, as igrejas, elas têm um papel bastante grande nesse cenário. As igrejas, hoje em dia, a gente considera, né, tipo, as pastorais, né? Então tem um papel grande ainda nesse sentido. E interessante, se vocês procurarem por alguns vídeos das Santas Casas de Misericórdia no YouTube, eu vou disponibilizar para vocês isso depois no Silab também. Todos esses lá. Tem um vídeo que ele mostra a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que é uma das mais antigas, se não me engano, talvez seja a mais antiga. E ela tem que dá para a rua, mas que é uma portinha meio estranha, assim, que ela abre para dentro e fecha para fora, né? Ou ela fecha para fora e abre para dentro, que era para você colocar os filhos ou as crianças encontradas nas ruas, os filhos que você não queria encontradas nas ruas, né? Aquela casinha para você colocar o cesto da criança ali dentro, né? Então eles assumiam esse papel nesse sentido. Lá no século XX, então, as Santas Casas de Misericórdia, mesmo enquanto a gente tinha o Império, né, elas assumiram esse papel de uma forma muito grande. Então, imagina, mas assim, você imagina que não conseguia ter Santa Casa de Misericórdia no Brasil inteiro. Né? Elas se desenvolveram principalmente nas capitais, nas cidades maiores, mas não foram em todos os lugares. Já no século XX, então ali em 1900 e pouco, principalmente com Getúlio Vargas, 1930, começou um processo de industrialização e urbanização, começou a inchar também as cidades grandes, a zona rural começou a vir mais para a região urbana, e o Estado federal adotou essa postura de que ele ia tomar conta ou que ele ia tutelar, de alguma forma, esse campo social. Né? Então, ele ia... aí que começa a surgir, por exemplo, as leis de assistência, começa a surgir outras associações, muito voltadas também, e talvez isso vocês enfrentem bastante aí no Mato Grosso, muitas associações dos próprios imigrantes que estavam chegando no Brasil nessa época. Né? Então, a gente tinha muito imigrante japonês, alguns chineses,
e europeu também chegando no Brasil, então essas ONGs começam a se fortalecer para receberem, para apoiar nessas organizações de suporte mútuo para o estrangeiro, mas o Estado começa a ter algum papel, só que ainda é um papel, assim, né, o Estado não consegue se apropriar de toda essa sendo no Brasil agora, o Estado não tinha braços tão grandes, ele não estava tão enraizado assim. Mas só para vocês terem uma ideia, o primeiro código de menores, ele é de 1917, né? Então aí tem um tempo que, imagina, faz 100 anos o primeiro código de menores, que é mais ou menos, bem mais ou menos, tipo, na verdade tem nada a ver mais com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Já nos anos 70, principalmente com o processo de ditadura, né, a gente começou a se formar no Brasil um campo social muito grande, principalmente lutando pelo fim da ditadura em prol da democratização. Teve diversos movimentos sociais, e a gente fala sempre da teologia da libertação, que foi uma teologia da igreja para apoiar principalmente organizações e movimentos rurais a se automanterem, né, a se autogerirem, a produzirem seu próprio alimento, etc. E também a lutarem politicamente. E a gente tinha muito suporte de cooperação internacional nesse sentido. Né, muito organismo de fora investindo no Brasil nessas organizações. Nos anos 80, aconteceu uma crise nos anos 80, o que aconteceu? Foi o fim da democracia, o fim da ditadura e o início da democracia no Brasil, e teve uma crise de financiamento dessas ONGs. Então, por quê? Porque a cooperação internacional deixou de investir no Brasil, então talvez, né, eu sei que a Cobra, a Vânia, ainda tem parceria internacional. Né, vocês têm apoio de organizações internacionais aqui. Mas grande parte das organizações internacionais, elas passaram a investir na África e no leste europeu, que eram países que estavam vivendo em situação de ditadura ainda. Né? Então, nesse sentido, teve uma diminuição do suporte das organizações internacionais e teve uma crise de financiamento dessas ONGs. E além da crise de financiamento, também teve uma crise de identidade. Né? Se antes a gente lutava pela democracia, agora que chegou a democracia, a gente vai lutar por o quê? Né? Então, o que é isso que nos faz relevante agora? Então, teve um processo de revisão de identidade que foi muito interessante. Então, essas organizações, elas passaram a lutar por causas múltiplas, né, diversas políticas públicas, né, saúde, educação, e por minorias. Né? Muitas ficaram responsáveis, então, por trabalhar com mulheres. Né? Lembra que ao longo dessa década de 80, 90, e também está acontecendo todo o caso com a Maria da Penha, né? A gente não tinha a Lei Maria da Penha no Brasil ainda, né? A violência contra a mulher era bastante grande, então muitas começaram a trabalhar com mulheres, muitas começaram a trabalhar com questões raciais, muitas começaram a trabalhar com questões de gênero, né? Então, meio ambiente foi uma temática bastante relevante nesse período também, principalmente a partir de 92, a ECO 92 no Brasil. E depois dos anos 90, a gente começa a ter uma aproximação das empresas no campo social. Então, a gente começa a ter empresas trabalhando com responsabilidade social privada, ONGs investindo no campo social, empresas investindo no campo social por meio de investimento social privado, e as ONGs acabam se afastando um pouco do governo e da política, achando que o melhor lado, ou o lado mais correto de se estar, seria o lado das empresas. Né? Então, teve esse processo de migração para o campo empresarial, porque principalmente era o campo que estava fornecendo recurso para sociais, e teve esse rechaço às questões políticas.
E depois, lá pelos anos 2000, a gente já teve uma pluralização do campo, né? Então, o campo agora ele deixa de ser uma coisa só e ele passa, não que ele em algum momento tenha sido uma coisa só, mas que agora ele assume caras cada vez mais diversas nesse sentido. Felipe, o Manuel está perguntando se não tem som a aula. Você pode verificar com ele o que está acontecendo? E alguém confirma para mim se o áudio está ok? Então, hoje em dia, né, ao invés dos atores participantes desse campo serem as associações, fundações e movimentos sociais, a gente passa a ter muito mais organizações interagindo com causas diversas nesse sentido. Então, elas começam a trabalhar com advocacy. E o que é advocacy? Advocacy é o processo da gente tentar trabalhar com políticas públicas, de influenciar o governo. Então, muitas ONGs de assistência, por exemplo, começam a participar dos conselhos de assistência, a se interessar por o que é o CRAS, o CREAS. Né? A gente começa a interferir na vida pública e política muito maior. Outras começam a trabalhar com crowdfunding. Ai, meu Deus, Morgana, o que é crowdfunding? Eu nunca ouvi esse termo. Crowdfunding é como se a gente estivesse fazendo uma vaquinha coletiva online. Né? É um processo de financiamento por meio de comunidades, assim, que a gente já faz há muito tempo, na verdade, com rifas, bingos, e que a partir dos anos 2005, assim, elas começaram a surgir em plataformas virtuais e se fortalecer cada vez mais. A partir dos anos 2000 também, começou a trabalhar muito com negócios sociais e negócios inclusivos. Inclusive, no meio de vocês aí que estão me ouvindo, digerindo esse tanto de informações agora, eu vi que tem uma organização que chama ARCA, se eu não me engano, e vocês trabalham com desenvolvimento de negócios, né? Então, vocês são um negócio social, possivelmente dando suporte para negócios inclusivos e negócios sociais. E isso é muito legal, né? É uma das primeiras vezes que eu trabalho com esse público, né, com vocês no Transformar, então sejam muito bem-vindos. Cada vez mais estão tendo laboratórios e iniciativas para promover inovação social. Né? Será que não tem novas formas de a gente promover mudanças sociais? Será que a gente não consegue alcançar mudanças de formas diferentes? Né? Então, inovação social e laboratórios como o Social Good Brasil, que eu estou escrevendo aqui para vocês agora, no WhatsApp, cada vez mais ligados nessa questão de inovação social. E tem surgido, né, não sei se vocês já ouviram falar isso, eu acredito que sim, mas a gente percebe que essas mídias tradicionais no Brasil, né, as grandes rádios, as grandes TVs, os grandes jornais, eles passam mensagens muito parecidas, com um viés ideológico de escolha deles. Então, cada vez mais tem surgido organizações sociais que são mídias independentes. Né? Tem um que eu vou colocar aqui para vocês agora também, Nexo Jornal, que são mídias independentes e que recebem financiamento coletivo para elas existirem. Para que elas não estejam ligadas a grupos de empresa e que elas tenham que compartilhar o que elas querem de fato, o que essas empresas gostariam de fazer, né? E, por fim, tem um outro grupo bastante focado em finanças sociais, que são formas de pensar em como atrair investidores que geralmente investiriam em empresas privadas para eles investirem no campo social. Então, a gente consegue perceber que a gente diversificou muito, né, o que a gente está fazendo. Que a gente tem cada vez mais atores ligados ao campo social, com causas muito diferentes, e isso é super positivo. É muito difícil de analisar isso, de entender isso, mas a pluralidade é o que é a nossa Constituição. Né? Se a gente é da sociedade civil, a gente tem que ser plural, a gente tem que ser diverso. E trazer aqui um rol grande de atores é muito relevante para vocês.
A Di Tene, ela falou que acha que essa interação das ONGs com a área de assistência social, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, ela é muito importante. E é mesmo, Di, porque quanto mais fortalecido com essas redes vocês estiverem, mais vocês vão conseguir entender em que realidade que vocês estão inseridos e promover mudanças que sejam reais para essa comunidade. Né? Então, isso é super importante. Essas associações, de uma forma geral, elas são vistas como sendo privadas. Né? Então, se a gente é tão plural, o que diferencia a gente? O que diferencia a gente é que a gente é privado, isso é, a gente não está parte do aparelho do Estado, por exemplo, tem fins lucrativos, você seja negócios sociais, e essa é uma discussão outra, mas a gente costuma não ter fins lucrativos. Dizer que a gente tem aqui a falência, ou que tem aqui tempo, a gente simplesmente não pode tirar os lucros quando a gente tiver esses lucros na associação. E que a gente é institucionalizada, que a gente é legalmente constituída, registrada e voluntária. A Val acabou de me falar que eu estou extrapolando o tempo. Perfeito. E que a gente é voluntária. E o que significa ser voluntário? Que ninguém é obrigado a participar desse campo social. Né? Que você tá aqui, que a gente está aqui porque a gente quer. E não porque a gente é obrigado por alguém a fazer parte desse processo. Existem 3 grandes pesquisas que trazem informações sobre esse setor no Brasil. A primeira delas é a FASFIN, que são o que são elas? São as fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil. E aqui eu vou trazer alguns dados para vocês, que são bem interessantes. De fundação e associação, existem hoje no Brasil 296 mil organizações sem fins lucrativos. De 2001 a 2010, a gente aumentou em 40%. Foram 118 mil novas organizações. Em 2010, o governo federal repassou para o Brasil, repassou para essas ONGs 4 bilhões de reais. As doações individuais chegaram a 5,2 bilhões. E o total de investimento de empresas alcançou 3 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que do bolo de dinheiro que as organizações têm, a maior parte vem de doações individuais. Né? E isso é muito rico para a gente, né? Deixa a gente mais independente, e vocês vão conversar bastante sobre isso na área, na capacitação de captação de recursos. Outras questões que são bem interessantes. O campo social no Brasil, em 2010, junta ao bolo de organizações sociais. Esse bolo pagou em salários 46 bilhões de reais. O que dá uma média de R$ 1.667 reais para cada pessoa empregada. Só que dessas 296 mil organizações, 210 mil delas não tem nenhum funcionário assalariado. E essa deve ser a realidade de vocês. Né? Isso quer dizer que 72% dessas organizações funcionam completamente com voluntários. E é só 1% delas, né? Então são ali 2 mil, quase 3 mil organizações, na verdade, isso mesmo, que tem 100 empregados. Elas juntas, elas contratam 1,3 milhões de pessoas do campo social. No total, a gente contrata 2 milhões de pessoas, e desses 2 milhões, 69% são mulheres, o que é mais no campo
mais do que no campo privado, empresarial e no campo governamental, e que 33% possuem no nível superior, o que é um nível bastante alto. Existe uma outra ferramenta, que depois, se vocês tiverem um tempo, é bem interessante de vocês olharem, que é o mapa das organizações de sociedade civil. Esse mapa vocês podem acessar com mapaosc.ipea.gov.br, e ele traz algumas informações super relevantes. E vocês podem se cadastrar nesse mapa também, né? Vocês podem inserir as informações em páginas individuais e manter o perfil completo para que as pessoas possam ver quem vocês são. Então, esse aqui é o mapa do Brasil, dividido por região, por número em cada bolinha de quantas ONGs, de quantas OSCs, na verdade, que eles chamam, né, de organizações de sociedade civil, estão presentes em cada região. Então, a gente vê que a região que mais tem organização é a região sudeste, ali com 172 mil. A região, a segunda mais, é a sul, com 90 mil, depois vem a nordeste, com 87, depois vem a centro-oeste, que são vocês, com 25 mil, e depois vem a norte, com 19 mil. Né? Então, vocês estão em segundo lugar nas regiões. A Di está ali colocada que colocou que é totalmente voluntária. E Rafa Vargas, que legal te ver aqui. Esse mapa das organizações do IPEA, ele foi feito depois, você pode não confiar, você tem toda a liberdade nesse sentido, mas ele não foi feito a Fazfil em 2015, o governo federal cortou recursos do IBGE para fazer essas informações, então não foi feito a Fazfil, e essa do IPEA é o que a gente tem de mais recente. Tá? Muito bom te ver de novo. Quando a gente foca no Mato Grosso, que é o caso de vocês, a gente também consegue ter essa territorialização das OSCs. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, ali na região de Cuiabá, que está mais para o sul, tem mais ou menos 1.560 organizações. A segunda área com mais OSCs é ali em Rondonópolis. Vani citou antes, né? São 1.108 organizações. Depois, lá para cima, para Sinop, vai ter uma área com 715 organizações. Então, dá uma olhadinha nesse mapa, vai interagindo, que é bem legal vocês, principalmente para quem é do Amazonas, ou quem é de Roraima, que eu não coloquei as informações agora aí também, vai fuçando essa parte que é interessante. A gente tem uma distribuição das OSCs por número de empregados e região. Então, a gente vê que, né, essa parte em azul, essa listra em azul do gráfico, são as organizações que não têm nenhum funcionário, que são as que funcionam completamente por voluntariado. Então, e essas informações elas foram conseguidas do Ministério do Trabalho, lá em 2014. Então, a gente consegue ver que o número de organizações sem funcionários é muito maior mesmo, e que o número de empregos formais é muito maior na região sudeste, depois na sul, depois na nordeste, depois na centro-oeste, depois na norte. Então, que é a organização que é o de vocês, ou no norte, que é onde vocês estão também, são mais ou menos 157 mil pessoas, mais 67 mil pessoas sendo empregadas pelo campo social. É uma questão grande aí de diferença, né, das regiões e como que cada região está contratando pessoas para trabalhar no campo social. Esse daqui é um mapa, essa linha que vocês estão percebendo, e o que é importante aqui é a linha de repasse do governo federal para as OSCs. Essa é uma linha que a gente consegue ver que ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, em 2013, teve um índice de repasse muito alto, né, chegando a 6 bilhões, e depois diminuiu bastante. Então, em 2017 aqui está zero, porque não tem dado disponível ainda, mas em 2016 a gente consegue ver que está menos que 2 bilhões. Então, ela reduziu menos que pela metade nesse sentido. Trazendo alguns dados de negócios sociais,
a gente consegue perceber, tem muito poucos dados. Assim, se os dados que a gente tem e de OSCs, eles são confusos, que nem o Rafa citou, né, que do IPEA tiveram 2 metodologias. Eu nem sei quais são essas 2 metodologias, Rafa. Eu acompanhei só a FASFIO e acompanhei agora o mapa, né, das OSCs que foi feito pelo IPEA também. Mas mesmo assim é confuso e tem muita coisa que não está encaixada ali dentro que a gente sabe. Para os negócios sociais, é menos ainda nesse sentido. Informação consolidada ainda, porque os negócios sociais, eles geralmente se encaixam como empresas regulares ou eles vão ser negócios, mas tendo um caráter de associação. Então, o que tem alguma pesquisa é dessa força-tarefa de finanças sociais, que diz que em 2014 tiveram 13 bilhões investidos no setor, e essa pesquisa ela conseguiu mapear 884 iniciativas, sendo 140 de negócios sociais e negócios inclusivos, 60 sendo incubadoras, 24 aceleradoras, 15 investidores e 645 organizações de geração de renda. Os negócios sociais e negócios inclusivos, vocês podem ver que na região que a maior parte de vocês está presente, tem menos. Né? Então, tanto no norte quanto no centro-oeste, vocês são um número muito menor ainda do que no norte, nordeste, sudeste e sul. Então, é uma questão que dá muito para desenvolver na área de vocês e na região de vocês. Esses negócios têm cada vez mais se envolvido com questões diferentes, né? Então, desde educação até energia, novas formas de energia, com prestação de serviço, com infraestrutura, com saúde, habitação. E que o principal impacto que ainda está buscando é o aumento de renda das pessoas e o acesso à educação, e lá embaixo vai vir depois o acesso à moradia. Né? Então, aí a gente conseguiu perceber algumas tendências desse campo social hoje em dia. E essas tendências são importantes de vocês terem em mente. Né? A primeira delas é que começou a ter uma interação grande, tanto com empresas, quanto com governos. Né? Então, a gente começa a não olhar só para um lado, só para o outro, mas agora a gente sabe que a gente está numa rede e que a gente tem que funcionar com essa rede. Ao mesmo tempo, nessa última década, principalmente, começou a ter uma descrença muito grande em organizações sociais. Né? Então, a CPI das ONGs, né? Tiveram vários casos de corrupção, principalmente governamental, envolvendo o terceiro setor. Mas isso trouxe um movimento que eu acho que é positivo, que a gente está cada vez mais tentando ser transparente, tentando prestar contas das nossas ações, das nossas finanças, né? Tentando fazer um trabalho decente com as nossas assembleias, para que elas, pelo menos, confiem na gente. A gente começou a refletir sobre o que a gente está de verdade alcançando. Né? A gente começou a ter alguma preocupação com mensuração de impacto e com verificar o que a gente está trazendo de verdade, que transformação de verdade que a gente está trazendo. Outra tendência é que a gente se aproximou do campo de tecnologia e do campo das startups. O que são startups? São aquelas empresas que geralmente estão trabalhando com tecnologia e que querem ter um crescimento muito rápido. Então, a gente tem várias associações, organizações funcionando nesse mesmo modelo, dando tecnologias, exportando tecnologias também. E tem outras duas tendências, que uma está bem ligada com a questão da interação com empresas e governos, que é essa reaproximação da política. Então, a gente percebe que se a gente se afastar da política, não é bom nem para a gente e nem para a política, porque a gente precisa estar engajado, precisa estar lutando pelas causas que a gente quer que tenham prioridade.
precisa estar acompanhando o que o governo está fazendo, né? Então a gente tem uma tendência de reaproximação da política e de reaproximação do nosso público, né? De entender quem que é meu beneficiário, quem que é meu associado, para quem que eu presto contas, quem que é o público que eu estou atendendo. Né? Então, essas daqui são algumas questões de tendência que é importante que vocês voltem e talvez vocês até discutam nas organizações de vocês, tá? Então, essa parte das tendências aqui é relevante para vocês discutirem, de ver como que vocês estão interagindo com cada uma dessas tendências e que resposta que vocês estão dando para essas tendências também. E eu gostaria de abrir agora uma sessão sobre quais análises que a gente pode tecer sobre isso, mas na verdade eu vou focar eu vou dar a análise, já, né? Eu vou focar na análise que a gente pode tecer. A análise da minha experiência no campo social e de ter trabalhado com mais de 200 organizações nesses últimos 3 anos, é que para as organizações se encaixarem nessas diversas tendências, serem precursoras dessas tendências, né? Não só ir com o fluxo, mas elas realmente assumirem um papel protagonista, um papel de mudança, um papel relevante, é que a gente tem que conhecer a nós mesmos. Né? Então eu trouxe esse provérbio aqui, que é um provérbio grego. Ele diz que conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. Então, a resposta para que a gente está buscando, ela está dentro da gente enquanto instituição. Isso, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é qual que é a nossa identidade organizacional. Qual que é a identidade organizacional de vocês? Mas, Morgana, o que é a identidade organizacional? A identidade, imagina que você tem a sua identidade enquanto pessoa. A sua identidade, ela pode estar até escrita, né, naquele documento verdinho, tem a sua foto, então, em que cidade, né, o número da sua identidade, mas de verdade as pessoas nos identificam muito além disso. Né? Às vezes as pessoas nos identificam pela nossa voz, pela nossa aparência, pelo algo que a gente escreveu, pela forma que a gente se posiciona. Então, a identidade da organização é aquilo que a organização é e representa, transmite para a sociedade. Né? E aqui tem uma diferenciação, que muitas vezes o que a gente não é a mesma coisa que a gente representa e transmite. Então, a gente tem que pensar muito bem nesse alinhamento do que a gente quer ser, o que a gente é e como que a gente está colocando isso para o resto da sociedade, né? Para outra parte da sociedade. Essa identidade, ela também é o modo pelo qual a organização inspira, fortalece, conecta e coordena os atores internos e externos. Né? A visão de onde eu quero chegar ou a visão de que sociedade que eu quero ter é o que vai motivar possivelmente as pessoas que vão se voluntariar para essa instituição. Né? Então ela vai inspirar, ela vai fazer com que essas pessoas fiquem alinhadas a ser enquanto instituição, né? Para essa mudança que a gente quer trazer para a sociedade. E essa identidade também é o que vai guiar as ações e a estratégia da organização. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma visão em pobreza, será que faz sentido eu fazer um projeto vamos ver, de questões ambientais? Assim, talvez faça, porque talvez eu consiga linkar essa questão ambiental com a pobreza. Mas como que eu faço esse link? Né? Esse link que tem que estar muito claro. Porque é essa identidade que vai guiar as ações e estratégias da organização. E geralmente essa identidade organizacional, ela é composta de 3 itens, que é a visão, a missão e os valores da organização. E quando a gente está falando disso, a gente está muito relacionando 3 pontos, né? Um é
eu preciso olhar para dentro para descobrir quem eu sou, mas eu preciso olhar para fora para descobrir qual que é a minha necessidade. Né? Para que eu devo surgir? Não adianta eu só olhar para dentro e dizer o que eu quero fazer é isso. Mas será que isso é uma necessidade real? Olhe para fora, faz sentido isso que existe aqui dentro? Esse processo tem que ser uma reflexão conjunta. Não adianta ser do presidente da ONG, não adianta ser do diretor, não adianta ser do fundador, tem que ser das pessoas que estão trabalhando na organização, se voluntariando, dedicando seus dias, finais de semana, à noite, para que isso que está ali consegue se tornar realidade. Agora eu vou passar por uma explicação bem breve do que é visão, missão e valores, tá? A visão, tem esse menino olhando para o horizonte, ela é aquilo, ela pode ter duas formas de expressão. É definir o que a organização pretende ser no futuro. Né? Então, eu quero ser uma organização de vanguarda, eu quero ser reconhecida, ou a organização, ou a visão pode trazer as ambições dessa organização e descrever o tipo de sociedade que a gente quer. Né? Ela pode criar um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro. Né? Ao invés de ser o que eu quero alcançar para mim enquanto organização, é como que eu vejo a sociedade no futuro. Né? São duas perspectivas muito diferentes. Uma é o que eu quero ser enquanto organização e a outra é o que eu quero para minha sociedade no futuro. Né? É diferente eu dizer eu quero ser uma organização reconhecida em diminuir a pobreza no meu estado, de um estado sem pessoas, com nenhuma pessoa vivendo abaixo da linha de pobreza. Né? Então, esses são os dois tipos de visão que a gente pode ter. A missão, ela aponta o que a gente entrega essa visão. O que a gente entrega essa visão. Qual que é o papel que eu assumo perante a sociedade para entregar essa visão. Né? Então, eu quero uma sociedade sem pobreza, como que eu entrego isso? Eu faço a capacitação de empreendedores de baixa renda para que eles consigam ter mais formas de sustento para sustentar a sua família. Né? Então, o que eu faço para conseguir, de fato, entregar aquela visão? Por último, eu tenho a parte dos valores. Que são aquilo, né, os nossos valores pessoais, a gente consegue ter aquilo que me faz tomar decisões de forma diferenciada. Então, os valores, quais são os princípios de conduta que devem ser seguidos pelas pessoas que compõem a instituição, tanto na realização das atividades, envolvendo essa cultura organizacional. Ele vai balizar a tomada de decisão. E o que significa balizar a tomada de decisão? Um exemplo clássico é aquele exemplo assim, aceita financiamento de todo mundo que quiser financiar a gente? Ou será que a gente tem limites para isso, que estão pautados nos valores da nossa organização? Né? Então, os valores, eles vão balizar, eles vão dizer, olha, a gente pode ir para esse caminho, mas não para esse. Porque isso daqui não condiz com a transparência que a gente quer dar para a nossa organização. Eu tenho diversos exemplos que vocês vão ver lá na apostila, mas, por exemplo, o Greenpeace, né, que é essa organização extremamente conhecida de questões ambientais, a causa dele, a visão deles, é conseguir promover um universo melhor para esta e para as futuras gerações. Como que eles fazem isso? Né? Então, qual que é a missão? É promover diversos tipos de ações que venham a denunciar governos, empresas ambientais, como também defender um estilo de vida e meio de produção sustentáveis e economicamente viáveis para que se possa garantir presente e futuro melhor. E para isso eles têm alguns valores. Por exemplo, eles não aceitam recurso de empresa ou de governo.
justamente porque na missão eles querem denunciar governo e empresa. Eles têm um princípio de não violência, de ter um confronto pacífico e de ter engajamento. É bem interessante, porque quando eu olho, né, para essa linha de visão, missão e valores do Greenpeace, eu consigo entender de uma forma muito clara o que eles fazem. E para que eles trabalham. Então, olha, quando vocês olham para as identidades de vocês, para a visão, missão e valores de vocês, será que é claro perceber quem vocês são de fato? O que vocês estão entregando? Qual que é o diferencial de vocês? Aqui eu tenho algumas dicas de como que vocês podem fazer isso na organização. E a partir disso eu já entro na parte das atividades e nas assessorias a gente encerra por hoje. Então, como fazer isso na associação? Primeiro, essa discussão sobre visão, missão e valores, seja para estabelecê-los ou para entender, de fato, o que é essa missão, visão e valores, tem que ser de forma participativa. Né? Não vale ser a diretoria, não vale ser um grupo de voluntários, tem que ser todo mundo. Tá terminando, Alex. Vocês definam palavra-chave. Por exemplo, uma definição do Greenpeace, uma palavra-chave era independência. Mas o que significa essa independência de fato? Né? É possível vocês escreverem sobre o que significa cada um desses termos, o que cada um desses termos significam para vocês. Né? Discutir quais são esses conceitos relevantes que estão incrustados ali nessa identidade organizacional. E, por fim, internalizar essa identidade. Né? Pode colar na parede, pode fazer eventos com a identidade, pode fazer discussão para que vocês consigam se apropriar disso que está acontecendo. Espero que essa discussão de visão, missão e valores, ela costuma ser uma parte que muitos de vocês já desenvolveram, então eu consegui ver pelo diagnóstico de vocês que muitas de vocês já têm isso desenvolvido, mas como lição de casa, é importante que vocês façam a identificação ou a reflexão em cima da visão, missão e valores da organização e que vocês consigam trazer para a gente quais são os motivos, né? Quais são as motivações para essa visão, missão e valores. Tá? Então, essa é a lição de casa que vocês têm. E com isso, a gente encerra por hoje com 2 avisos paroquiais. É importante que vocês tenham preenchido a lista de presença. Está embaixo do vídeo aí para vocês, na descrição do vídeo do YouTube. Então, se vocês não preencheram, preencham, que é a única forma que a gente vai saber se vocês estavam aqui acompanhando a gente ou não. E a outra questão preencham o horário de assessoria de vocês. Os 30 primeiros que preencherem que vão ter direito às assessorias. Só que estejam muito atentos. O que a gente vai discutir na assessoria é essa lição de casa. Então, é importante que vocês tenham feito a lição de casa.